Olá, aqui é o pastor Valdir Veiga e esse é o canal Gotas de Conhecimento. Hoje nós estamos no episódio 11 da série de mensagens Conhecendo Jesus. E nós vamos falar de um tema bastante importante e de uma pessoa extremamente maravilhosa e importante. Maria, a mãe de Jesus. Depois da vinheta. Seja mais uma vez bem-vindo ao meu canal. Quero pedir que fique conosco aqui até o final. Hoje nós estamos falando de uma pessoa extraordinária, que é Maria, a mãe de Jesus. E eu já queria fazer uma ressalva no início desse vídeo. Você, irmão evangélico, você cristão protestante, assim como eu, nós precisamos entender uma coisa, queridos. Nós temos divergências com relação à pessoa de Maria com os nossos irmãos católicos. Mas eu fico extremamente decepcionado e triste com alguns cristãos protestantes, evangélicos, que desdenham de Maria, que falam mal de Maria. Queridos, Maria foi a mãe do nosso Senhor Jesus. Foi a mulher escolhida por Deus para dar à luz ao Messias, ao nosso Senhor. Foi o lugar onde o próprio Deus escolheu para encarnar. Então eu quero pedir aos nossos irmãos evangélicos que respeitem a pessoa de Maria. É claro, nós temos algumas divergências teológicas com relação a Maria, olhando pelo prisma dos nossos irmãos católicos, mas nós temos que respeitá-los porque é a fé deles. Aliás, existe uma corrente teológica que é protestante, que eles entendem que Maria permaneceu virgem durante toda a sua vida. Eu não vou entrar nesse mérito, porque essa não é a visão mais ortodoxa. A visão ortodoxa, normalmente aceita pelos protestantes, é que Maria, depois que teve Jesus, ela se casou com José e teve filhos e filhas. A Bíblia vai falar, o próprio Tiago, que escreveu um dos livros que se dá no Novo Testamento, era irmão de Jesus, que tinha mulheres, filhas de Maria. Então, não podemos falar mal de Maria. Cristãos evangélicos, vamos respeitar os nossos irmãos católicos e apesar das nossas divergências teológicas, Maria foi a mulher mais extraordinária da história do mundo. Nenhuma outra mulher foi mais extraordinária que Maria. Combinado? Feita essa ressalva, eu queria compartilhar algumas coisas interessantes com vocês. Como que foi a escolha de Maria como mãe do Messias? Se o nascimento de João Batista ele pode ser comparado com o de Isaac, por exemplo, o do nosso Senhor Jesus Cristo só tem semelhança com a criação do primeiro homem, que é Adão. Aliás, o próprio apóstolo Paulo vai dizer que Jesus é o segundo Adão. Está lá em Romanos capítulo 5, versículo 14, 1 Coríntios 15, 45 a 49. Ambos saíram das mãos do Criador. Tanto o primeiro Adão, que foi por onde o pecado acabou entrando na humanidade, e o segundo Adão, que é Jesus, por onde o pecado sai. O anjo Gabriel, ele teve uma missão muito importante, que foi anunciar o casamento entre o céu e a terra, entre o noivo, que é Jesus, e a noiva de Cristo, que é a igreja. Isso aconteceu na Galileia, província onde está tão desprezada pelos rabinos hoje, cujo nome não se menciona nem nos escritos do Antigo Testamento, nem na história de Flávio Joséfo, que foi um importante historiador judeu do início da era cristã. Outra coisa interessante, os escritores Lucas e Mateus, eles não nos oferecem tantos detalhes acerca da jovem, da Maria. Ali em Mateus capítulo 1, versículo 18, Lucas 1, 27, eles apenas afirmam que ela estava prometida a um jovem chamado José. O anjo Gabriel, ele não podia explicar a Maria em termos mais preciosos, e mais discretos, o modo como ela ficaria grávida, da qual estava excluída de toda a cooperação humana. Então, o que aconteceu com Maria foi algo extraordinário, foi algo miraculoso. Maria era virgem e ela ficou grávida por ação divina, por ação do Espírito Santo. E olha como ela era realmente especial. Maria ela não pediu nenhum sinal, nenhuma garantia da missão que ela estava sendo preparada. Todavia, o anjo lhe deu um sinal. Isso a gente vai ver lá em Lucas capítulo 1, versículos 36 e 37. Depois disso, Maria, ela deu seu pleno consentimento, tão simples como sublime.
lá em Lucas capítulo 1, versículo 38. Aliás, te convido a fazer uma leitura do capítulo 1 de Lucas, e você vai ver que extraordinário que foi esse encontro. Maria, ela se ofereceu inteiramente e com toda a sua alma para cooperar com a grandiosa obra do Senhor. Deixou tudo nas mãos de Deus, ela confiou. Ela não estava preocupada com o que José ia pensar, ela não estava preocupada com o que os outros iam pensar. Ela estava preocupada em cumprir uma missão tão gloriosa. Aliás, as mulheres naquela época se preparavam para isso, aguardando a manifestação do Messias. As mulheres judaicas, elas esperavam isso com ansiedade. E Maria recebeu essa tão gloriosa missão. E ela se colocou à disposição. Como foi essa anunciação de que ela daria luz ao Salvador? Lá em Lucas, capítulo 1, versículos 27 a 38, nós temos uma visão detalhada de como foi esse episódio. Temos enumerados aqui alguns eventos, como, por exemplo, primeiro, uma visão inesperada, Lucas 1, 27, uma saudação abençoada, versículo 28, um sobressalto natural, versículo 29, uma animação angélica, versículo de número 30, uma promessa misteriosa, versículo 31, uma profecia extraordinária, versículos 32 e 33, uma dúvida natural, no versículo 34, uma explicação que foi suficiente nos versículos 35, 36 e 37, e por fim, no versículo 38, uma submissão piedosa. Leia esse trecho da Bíblia e você vai ver quão extraordinário foi esse episódio da anunciação de Jesus para Maria, de que ela conceberia e daria luz ao Messias tão aguardado e prometido. O filho que o anjo Gabriel prometeu para Maria havia de possuir todos os títulos. Está lá em Isaías capítulo 7, versículo 14. A palavra filho do Altíssimo, em grego, ela é equivalente ao hebraico Elion e aparece com muita frequência na Bíblia para expressar a grandeza de Deus. Elion é grandeza de Deus, né? A majestade de Deus. E é importante aqui destacar o restabelecimento ao trono por um membro da família de Davi, que fora predito lá pelo profeta Natã. Está lá em 2 Samuel capítulo 7, versículos 12 a 13, bem como outros textos, Isaías 9:6, o menino se nos deu, seu nome era maravilhoso conselheiro, Deus forte, príncipe da paz, pai da eternidade. É um texto bastante conhecido e todos esses que estão aqui na referência que vocês estão vendo aí na tela. Então, olha que coisa extraordinária essa anunciação e a escolha de Maria para ser essa mulher tão preciosa na Bíblia. Então, mais uma vez eu quero pedir aos nossos irmãos evangélicos, respeitem Maria. Não é por causa das nossas divergências teológicas com os nossos irmãos católicos que nós vamos desdenhar de Maria. Ela foi e sempre continuará sendo a mulher mais extraordinária. É claro que teologicamente falando, ela não está intercedendo junto ao Pai. A figura do intercessor, a Bíblia deixa muito claro que é Jesus. Ele é o único intercessor entre Deus e os homens. Mas Maria tem o seu lugar na história, em um lugar espetacular. Ninguém pode tirar isso dela. Espero que você tenha gostado desse episódio. Já quero pedir mais uma vez que se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificações. Ficou até aqui? Ficou até o final, até agora? Dá o joinha, dá o gostei para fortalecer o canal. E muito importante, compartilhe. Faça esse vídeo chegar ao máximo de pessoas para que elas sejam abençoadas. Deus abençoe. Até o próximo episódio.